Então, no podcast anterior, nós vimos estudar com a faca nos dentes, principalmente pela parte psicológica e pelo lado que ela não é. Sabe, a sensação de aprendizado, por exemplo, que a gente não pode confiar. A ideia da prática intensiva, que é a mais comum, a mais prejudicial e, assim, a que mais desgasta nos estudos. A ideia de estudo fácil, que, assim, não serve para nada, sabe? Então, a gente viu que o estudo difícil que importa. A gente viu, por exemplo, que a velocidade de aprendizado, na verdade, é a velocidade de esquecimento. Então, quanto mais rápido você estuda, mais você vai esquecer. Ou então você tem que adicionar muita revisão e acaba que fica tão contraprodutivo, porque a revisão, ela tem que ser o estudo. Você não tem que separar. Quando você separa, você está, na verdade, perdendo tempo e eficiência. Então, a gente tem que dar um jeito de embutir a revisão dentro do estudo. E é isso que a gente vai falar agora nesse podcast. Então, a primeira prática é a prática espaçada. E o que é espaçar? Um outro nome para espaçada é distribuída. Então, é assim, você tem feijões, e aí você vai distribuir uns feijõezinhos a cada dia, ou assim, só terça e quinta você coloca o feijão, sabe? Você vai distribuindo. E o que vem entre? Tempo. Então, você vê em um dia, e depois de 2 dias você vê de novo isso. Então, em vez de você, por exemplo, estudar uma tarde toda, 4 horas um assunto, ou pior, estudar o dia inteiro uma matéria, você vai distribuir 1h30 a cada 2 dias, ou 1h30 segunda, quarta, sexta, sábado, ou 2 horas mesmo, segunda, quarta, sexta, mas você vai distribuir o tempo e a atividade. Então, se você, por exemplo, digamos, eu estudo só matemática segunda, quarta e sexta, ou mesmo todo dia, mas você vai distribuir as atividades. Então, se você tem uma lista de 60 questões, você vai fazer 15 questões, depois 15 questões, sabe? E aí, o resto você vai deixar para daqui 2, 3 semanas. Então, essa ideia de espaçar. Espaçar é a prática mais comprovada para aprender mais em menos tempo. É comprovado que você, no mesmo tempo de estudo, quando você espaça, você aprende mais, sabe? Mais rápido. Então, cada minuto de estudo, você aprende mais. Essa é a ideia. E assim, quando a gente pensa em uma prova, um vestibular, um Enem, que você tem muita coisa para aprender, quando você consegue aprender em menos tempo, é muito melhor, concorda? É esse o objetivo. Então, a gente tem que espaçar. E assim, senta, você está aí pensando, como que você vai espaçar? Pense em cada matéria. E assim, as técnicas de estudos, elas são mais importantes quanto maior a sua dificuldade, sabe? Se é tudo muito fácil para você, se é tranquilo, assim, você vai lá estudar física, é muito fácil. Você talvez nem precise de tantas técnicas de estudos, sabe? Se é muito fácil para você. Já quando é mais desafiante, é um pouco mais difícil, como, por exemplo, era para mim, aí é mais importante ter técnicas para você, toda vez que você sentar para estudar, você aprender mais, você render mais, você fixar mais. Porque não adianta nada a gente aprender hoje e esquecer. Então, essa é a ideia da prática espaçada, você espaçar isso em tudo, não só em assuntos, agora para o vestibular, isso na faculdade. Então, você tem uma matéria lá na faculdade, uma anatomia ou um cálculo, engenharia, como que você vai estudar isso para você não esquecer? E assim, na faculdade, uma matéria, às vezes, do primeiro ano é base, uma matéria do terceiro ano, ou é base, você vai usar lá na sua vida profissional. Então, quando você espaça, você vai ajudar o seu cérebro a consolidar isso, você vai ajudar a ter esse conhecimento no longo prazo, em uma prova que você vai fazer lá longe, anos depois. Então, assim, espaçar é a prática 1, sabe? 1 mesmo. E você pode espaçar em tudo, você pode espaçar em aula, em exercícios, em explicação. É uma ideia, assim, de dividir para conquistar. Quando você otimiza o seu estudo e a revisão é parte do seu estudo, ela não é um negócio separado. Quando é parte, você ganha muito tempo, porque você já aprende e revisa, sabe? É juntinho, não precisa separar. E é essa ideia, sabe? Você revisar, estuda, revisa. É a ideia da roda do hamster, você fica lá. E pra quê, né? Você tá só se esforçando à toa. Se você espaçar, você vai precisar de muito menos revisão.
E outra coisa que você ganha quando você sai dessa roda do hamster da revisão, ganha tranquilidade de não precisar ir atrás de métodos mirabolantes de revisão, porque agora você vai reter. Não, a revisão precisa estar dentro do estudo, junto com o estudo, não separado. E você vai ver no fim do podcast, do vídeo, eu vou te contar qual é a forma que a gente faz isso. Mas sempre pensa nisso, sabe? Em qualquer atividade que você vai fazer, você vai aprender a jogar tênis, você não vai ter o período só revisão. Ah, não, agora eu vou aprender uma atividade nova e agora eu vou revisar. Ou, não, vou aprender violão, agora eu vou aprender a corda nova, ou não sei nada de violão, mas, assim, o negócio novo e essa hora eu vou revisar. Não tem isso. Por que no estudo a gente vai separar uma coisa aprender um negócio novo, outra coisa revisar? Não, a gente pode fazer tudo junto. E essa é a ideia. Assim você não vai precisar dessa ideia mirabolante da revisão. Então, vamos ver como uma analogia de uma blusa, certo? Então, a prática intensiva é uma blusa só de uma cor. Então, por exemplo, eu tô só de branco, né? Uma blusa branca, é só uma cor, é só uma matéria, é só um assunto que você vai estudar. É a prática intensiva. E aí a prática espaçada é quando você usa listras, sabe? Você usa uma listra, e aí uma é preta, aí depois você espaça um pouquinho, passa uma semana, aí depois a outra preta de novo, sabe? Preta, branca, preta, branca. Ou aqui no desenho que eu fiz, amarela, branca, amarela, branca. E a terceira prática que a gente vai ver agora é a intercalada. É, assim, quando a gente pensa em matemática, é a que mais aumenta o desempenho. E, assim, foram feitas, nossa, tantas pesquisas que, assim, até me arrepia, porque é impressionante o quanto melhora o desempenho e o quanto isso deveria estar nas escolas, sabe? Então, por exemplo, coisas assim, por exemplo, você vai aprender multiplicação, divisão. No tradicional, não. Agora a gente vai ver só soma, depois só subtração, depois só multiplicação, depois só divisão. Aí, lá pra frente, você vai misturar. Mas assim, por que não vê um pouquinho de cada, sabe? E quando eles colocam esses estudos, o salto de aprendizado é gigantesco quando você mistura. E isso tanto na escolinha, nas crianças, quanto, assim, estudantes de faculdade que vão aprender geometria espacial de sólidos geométricos, sabe? E você vê o quanto melhora o desempenho quando você mistura assuntos. E é daí que vem aquela ideia da confusão, porque é muito mais confuso. Quando você aprende, por exemplo, eu vou aprender a equação do volume do tronco de cone. E aí você só faz 10 questões do tronco de cone. É muito tranquilo. É assim, você não sente confusão. Você tem a fórmula e tem as equações. Então, é só qual era a fórmula e você já leu o enunciado tentando aplicar na fórmula, certo? É muito fácil, é muito tranquilo. Agora, imagina, não, eu vou te dar 6 opções de sólidos. Eu vou te dar o tronco de cone, o esferoide, o tronco de pirâmide, não sei o que, não sei o que. É muito confuso. Meu Deus, é muita informação. E aí você vai para isso desesperada, muita coisa. Mas aí, o que vai acontecendo? Você vai lá na equação, quando acontecer isso, eu uso essa equação aqui, aí você vai aprendendo a diferenciar um problema do outro, você vai aplicando, você vai, uma hora é uma equação, outra hora é outra. Então, você tem toda hora um recall, que não acontece quando você faz 10 questões do mesmo negócio. Então, você está diferenciando, você está relembrando, você está puxando da memória, você está aplicando em coisas diferentes. E essa é a ideia. É essa blusinha quadriculada que a gente tem que usar nos estudos. Tem que misturar os assuntos toda hora, sabe? Não tem essa de, não, só vou ver um assunto. Então, por exemplo, vai estudar geometria plana. Não, agora eu vou fazer só questões de triângulo, sabe? Não, agora é só lei dos cossenos, ou agora é só isso aqui. Não, esquece isso. Essa é uma das piores formas de aprender. Eu não estou com isso dizendo que não é útil a lista de um assunto. Pode ser útil, sim. Então, quando é o seu primeiro contato com o assunto, você pode fazer uma parte da lista. Então, você pode ir lá fazer 10 questões, 20 questões, mas não 60, sabe? Nem 30. Então, faz assim, 15 questões do que você já viu e mais 15 de tudo misturado. É essa ideia. Toda hora a gente tem que bater nessa tecla, sabe? De misturar, de misturar, de misturar. Porque o que você está vendo hoje não é mais importante que o que você já viu. É tão importante quanto. E a gente vai manter tudo na memória, com a sua blusinha quadriculada. E por isso,
A prática intercalada, ela envolve várias coisas. Ela envolve distribuir, porque é isso que você está fazendo ao trazer de novo um assunto misturado. Então, envolve distribuir, envolve... Que na prática distribuir é espaçar. E envolve misturar, certo? Que você está misturando. E quando você mistura, existem duas partes de toda a questão de exatas. A primeira parte é você ler o enunciado e identificar a estratégia, sabe? Identificar como você vai resolver. E a segunda parte é resolver. Então, pode ver aí, se você não concorda. Você vê lá uma questão. Primeira parte, antes de você escrever nada, você tem que pensar por onde eu vou resolver. Isso aqui vai ser uma soma, isso aqui é um Pitágoras, isso aqui é uma lei dos cossenos. O que vai ser isso? Sabe? Então, diferenciar de problemas similares e você encontrar a sua estratégia. Você pensar, não, isso aqui eu vou fazer por essa equação, por esse teorema, ou então, não, isso aqui é eletroquímica, eu vou fazer dessa forma aqui com as equações de potencial, ou não, isso aqui é geometria plana, eu vou fazer com lei dos cossenos, sabe? Essa primeira parte de você escolher a estratégia. A segunda parte vai ser executar, que aí vai ser onde você pode, por exemplo, errar a conta, mas vai ser executar o que você definiu na estratégia. E quando você não intercala, quando você faz só um assunto de uma vez, mesmo que seja, por exemplo, na prática espaçada, você está fazendo só aquilo, só a lei dos cossenos. É muito fácil. Às vezes você já leu o enunciado pensando em como vai aplicar naquela equação. Não tem esse trabalho extra de pensar qual é a estratégia. Não, você já sabe, esse assunto é tal. Então, é uma lista de MHS. Não, vai ser essa equação aqui. Ou é mola. Então é Kx, F igual a Kx. Pronto, todas as questões vão ser isso, ou vão ser a energia da mola e pronto. Sabe, não envolve misturar, não envolve escolher a resolução, a estratégia de resolução. E por isso é mágica a prática intercalada. Ela dá isso pra gente e você fica com essa habilidade de escolher qual vai ser o seu caminho de resolução. E olha só, isso aí vai ser a coisa mais importante na hora da prova. Porque você vai lá olhar e vai conseguir diferenciar uma questão da outra mais rápido, muito mais rápido do que se só tivesse feito listinhas. E a ideia da prática intercalada é até a prova antiga. A prova antiga é isso, o simulado é isso. Você está sempre misturando assuntos, misturando matérias, misturando até, às vezes, 2 matérias em uma questão, que vários vestibulares fazem isso, por exemplo, a Unicamp, a Unesp, às vezes, até o Enem. Então, você vai misturando e vai tendo uma outra visão da ciência. Eu vou deixar a referência de onde eu tirei isso. É um artigo... São vários artigos, né, de prática intercalada, mas aquele dos sólidos é do Doug Roeder. Eu não sei como é que fala o nome dele. E aí a gente entra na lista Sniper, que é o método de revisão mais importante. Por quê? Porque ele coloca a revisão dentro do estudo. Ele vai te ajudar a diferenciar problemas, sabe? A diferenciar estratégias de resolução. E, assim, é a técnica para você aplicar. E como que funciona a lista Sniper? Então, você sempre tem que ter uma lista do que você já viu, sabe? Ou pode ser lá no seu curso online, tem os módulos que você já viu, na escola tem os assuntos que você já viu. Aquilo que você já viu é importantíssimo. Ou então você pode colocar assim, sabe, em qualquer lugar, você pode anotar em um caderno, você pode colocar no Trello, no Notion, como a gente faz no Sniper de questões. Mas assim, você tem que ter isso anotado para você montar a sua lista Sniper. Então você vai lá em um aplicativo de questões e seleciona quais foram. Eu já vi matemática básica, funções, geometria plana e mais algum outro assunto. Então, esses que você coloca para você montar a sua lista Sniper. E aí tem muitos detalhes do que acontece com a lista Sniper, que a gente entra em detalhes lá no Sniper de questões, mas é essa ideia de você se permitir colocar a revisão, pensar na retenção dentro do estudo, não separado. Isso vai te ajudar a aprender o assunto novo mais fácil, porque você está misturando com passados, você está vendo semelhanças e diferenças com o que você já estudou. E o que você já estudou, você está sempre trazendo de volta, e não de uma forma espaçada, não, agora é a lista de tal, não, é de uma forma intercalada, misturada, que é como você vai encontrar na prova. E justamente também com essa habilidade de misturar questões de vários assuntos diferentes.
E isso, por exemplo, pensa genética, né? Genética, o jeitinho normal, você estuda, vou estudar a lei de Mendel, vou estudar as primeiras coisas, depois a segunda lei. Quando você acabou genética, tá uma salada mista na sua cabeça. Você não sabe diferenciar uma coisa de outra, sabe? Agora imagina se você sempre estivesse misturando. E assim, vem um assunto novo, mas você tá misturando com o assunto velho. Concorda que no curto prazo, talvez assim, no dia que você faz isso, é confuso, mas conforme vão passando os dias, essa confusão vai diminuindo e você vai aprendendo de verdade. Você sabe diferenciar, não, quando acontecer isso, é isso, dessa outra forma é essa outra coisa, sabe? É isso que a gente quer. É a confusão no curto prazo, mas no longo prazo, ou assim, no médio prazo, é clareza total do que você está estudando, isso em mecânica, isso em genética, isso em geometria plana, sabe? Em qualquer coisa. Então, a gente ganha isso com a lista Sniper, que junta a prática espaçada, prática intercalada. E a prática variada é você variar como você estuda, que é uma coisa que ocorre de uma forma mais ou menos natural, porque você assiste aula para ter esse primeiro contato, depois você faz questões, depois você volta no livro para se aprofundar em lacunas, ou ver uma aula. Então, na prática, você tem isso, mas algo que é a variada é muito nos esportes, em que você varia como você treina, sabe? Nos estudos a gente pode pensar que a prática intercalada é um tipo de prática variada e a gente pode também adicionar umas outras técnicas como autoexplicação ou, por exemplo, fazer mapas mentais, sabe? Variar um pouquinho como você estuda também é legal. Um detalhe, por exemplo, mapas mentais ou esquemas, que é uma coisa legal a fazer durante aulas. Então, você está anotando, você está interagindo com o material, você está organizando as ideias, ou mesmo você está lendo um livro e fazendo assim, é um rascunho, não é um negócio bem feito de um mapa mental. Então, por isso que eu não quero nem entrar muito nisso, porque não é para fazer aquele mapa mental bonito, colorido, não, é um rascunho, um negócio feio mesmo, só para você tirar essas informações da sua memória de trabalho, que não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e colocar no papel. Então, é até uma coisa que acontece às vezes quando você assiste aula, que assim, é tanta coisa, e você fica perdido, nossa, o que era mesmo? E quando você anota, você descarrega essa informação no papel, porque a gente não consegue lidar com muitas informações ao mesmo tempo. E essa é a ideia de assistir aula do jeitinho que a gente fala lá no Sniper, que é ir lidando com a informação e organizando, por exemplo, em um mapa mental, em um esquema, para ir descarregando, fazendo o download dessas informações e liberar espaço mental para você prestar atenção na próxima coisa que vem na aula. Então, assim, o que eu posso falar para você agora sobre essa prática de estudar com a faca nos dentes? Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil e você vai sempre questionar se você está estudando certo, se você é capaz de aprender e inclusive, se você não está questionando, se está mais fácil do que você consegue, porque você está fazendo errado. Você tem que aumentar a dificuldade, sabe? Ou fazer mais. Mas é interessante você ver, sabe? Um tempo depois, você vê que você consegue. É muito difícil de passar essa ideia se você não viveu isso. Porque quando a gente, por exemplo, eu lembro quando eu estava estudando para o ITA, e a gente sempre acha que não vai dar certo, que não é capaz, e você vê só o quanto falta, você vê que você não tem, às vezes, disciplina para seguir isso, ou não tem motivação, e você passa por altos e baixos, e você, às vezes, não acredita, será que isso vai dar certo? E é igual, por exemplo, ter filho, né, de parto normal, né, de parto natural. Você pensa, nossa, como que vai dar certo? Como que vai sair? Como que vai acontecer isso? E aí, depois que você tem, você entende, nossa, isso é possível sim. Isso é ok, isso acontece com tanta gente. Então, assim, sempre aconteceu há milênios. E aí você, nossa, olha só, isso eu consigo também. Então, essa ideia, né, do parto natural eu tive foi muito interessante, mas essa ideia nos estudos, você começando agora e você às vezes, nossa, eu vou conseguir isso. E com o tempo você vê que você sim consegue, mas é uma coisa que você tem que viver. E você conseguir isso agora, nessa idade, pode ser tanto assim, se você for bem novo ou uma próxima faculdade, enfim, quando for, vai te ajudar em outras coisas que você quer lá na frente.
Porque você vai ver, nossa, eu aprendi aquilo, e aquilo foi tão difícil, mas eu dei o meu jeito, eu aprendi, que qualquer outra coisa que você for fazer vai ser bom, sabe? Você vai com essa energia de eu já fiz uma vez e eu vou conseguir de novo. Então, é muito, muito interessante isso e eu espero de verdade que isso aconteça com você. Essa é uma sensação muito legal para você carregar sempre, sabe? Você sempre vê que você conseguiu. E não precisa ser só quando você conseguir o final. Não precisa ser só quando você passar. Pode ser antes, que é uma coisa que eu tentava ver também. Que é assim que você conseguir aprender um assunto difícil, fique feliz com isso. Olha só, você conseguiu, sabe? Uma questão difícil, você conseguiu também. Então, não é só esse lado ruim da faca nos dentes, a raiva, não sei o quê. Não, é o lado de você ver que você consegue, por mais difícil que seja, sabe? E isso também motiva a continuar, porque você tá vendo que tá indo e é muito bacana. E vão ter outros desafios na sua vida que você ainda nem imagina, mas vão ter e ir com essa ideia de eu já consegui aquilo que foi muito difícil, vai te ajudar bastante. E assim, eu adoro essa ideia da faca nos dentes, é uma coisa que é isso mesmo, sabe? Eu realmente acredito nisso, mas a gente tem que ter essa noção do que é e do que não é, porque é muito fácil achar que estudar com a faca nos dentes é estudar o dia inteiro, é se dedicar ao máximo, o máximo esforço. E não é isso. É claro que vai ter esforço, vai ter intensidade, mas não é a intensidade errada, não é acabar a matéria, acabar o capítulo hoje, sabe? É ser inteligente, usar as técnicas que, assim, a psicologia vem fazendo tantos estudos bacanas, assim, estudos que transformam como precisa ser o estudo e a gente tem que aproveitar isso, sabe? Seria igual um jogador de futebol ou um corredor, uma nadadora. A nossa, tem toda a técnica de como nadar, mas eu não vou seguir isso. Eu vou nadar do meu jeito e vou aprender do meu jeito, sabe? Só vai perder tempo, dinheiro, sabe? Só vai se frustrar. Então a gente tem que usar o que tá aí pra gente, sabe? O que é técnica comprovada. E isso também é uma coisa importante, comprovada, técnica comprovada. Não é alguém, eu passei com o método mirabolante e o meu método e tal. Não é isso. É o método comprovado. Por isso que lá no Snipe a gente tem, assim, muito cuidado também em trazer estudos. Porque eu posso ter passado de um jeito, por exemplo, o método das maratonas em humanas. Por muito tempo, eu fiquei pensando, nossa, eu fiz isso, mas será que isso é bom? Será que eu passei por causa disso ou apesar disso? Porque tem gente, por exemplo, que faz resumo e passa apesar do resumo, sabe? Não foi porque a pessoa fez resumo que ela passou. O resumo foi ruim, mas ela passou por outras coisas que ela fez. E a mesma coisa é o método da maratona. E eu sempre me perguntava isso, nossa, mas eu vou falar isso? E se for ruim? E se, no fundo, isso não ajudar ninguém? Aí eu fui estudando, será que isso faz sentido? E fui vendo isso tudo que eu falei para vocês, a prática espaçada, intercalada. E, nossa, agora sim, faz sentido. Tá, isso faz sentido. Então, vamos testar com alguns alunos. Então, no começo do Sniper, a gente foi testando. E aí, a gente teve alunos que fizeram isso, que aplicaram, que aumentaram os acertos em humana de uma forma muito mais rápida. E aí, eu pensei, nossa, então isso faz sentido. Então, isso é uma coisa que dá para falar abertamente que isso funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem você segue sobre isso, sabe? E, enfim, isso em tudo, né? Não só nos estudos. Então, muito obrigada por escutar, por assistir. E eu tô muito feliz que eu fiz esse episódio. É uma coisa que eu queria falar muito. Eu acredito muito nisso. E eu espero que você tenha entendido tudo e que aplique tudo isso também. Então, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!